Michael Douglas apresenta 15 anos de Horton e o mundo dos Ken. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Este é mais um aniversário de filmes. E estou dando continuidade aos filmes que fizeram aniversário em 2023. E o filme de hoje que eu vou falar é mais um filme de animação lançado pela Fox e pela extinta Blue Sky Studios. E que com certeza marcou a infância de muita gente, mas muitos nem se lembram. Sabem qual filme é? Horton e o Mundo dos Ken. Isto mesmo, caros inscritos. Em 2023, este filme, que foi um dos primeiros filmes de animação computadorizada a contar a história de um dos personagens criados pelo Dr. Seuss, completou 15 anos. Isso mesmo, fez 15 anos que foi lançado esse filme inspirado em um dos personagens famosos do Dr. Seuss. Depois de uma adaptação ser feita por Chuck Jones, num especial de televisão feito em 1970, um curta de animação soviético de 1987 e um curta russo de 1992. Para quem ainda não sabe, o Dr. Seuss é o mesmo criador do personagem o Grinch, aquele duende verde que roubou o Natal. Ele também criou o Gato da Cartola e o Lorax. E quanto a este DVD aqui, eu adquiri ele recentemente num sebo. Eu não tenho ele guardado de uma locadora há 15 anos e também não devolvi. Mas a história de Horton e o Mundo dos Ken é a seguinte. O elefante Horton é um professor muito imaginativo, por isso é querido pelos filhotes dos animais da selva de Nu, que se divertem com suas histórias. Mas isso causa desconfiança em algumas mães desses animais, principalmente para a ardilosa e superprotetora Canguru, a vilã do filme, que acha que Horton está corrompendo a mente dos filhotes. Um dia, Horton estava tendo mais uma das suas aventuras com os filhotes, mas ele ouve um pequeno barulho perto dele, vindo de um lugar onde ninguém imaginaria. Um grãozinho de poeira. Depois de muito esforço, ele consegue colocar o pequeno objeto em cima de uma flor. Espantado e curioso ao mesmo tempo, ele decide verificar se havia mesmo vida no grão. E ele começa a conversar com aquele grãozinho. E a Canguru, achando que Horton enlouqueceu, tenta convencê-lo de que não haveria nada minúsculo vivo dentro desse grão. Ela disse porque não conseguia ouvir o barulhinho dentro do grão. Mas Horton não quis dar ouvidos e teve uma ideia. Como o ouvido da criaturinha dentro do grão era tão minúsculo, se ele falasse mais alto com ela, talvez ela o ouvisse. Ao testar essa teoria, ele descobre que tinha razão e consegue fazer contato com alguém dentro do grão. Seu nome é Ned e ele é prefeito de uma cidade que fica dentro do grão chamada Kenlândia, onde todos os habitantes eram chamados de os Ken. Horton fica maravilhado, pois realmente havia vida dentro daquele grãozinho e ele decide ajudá-los. Ele tinha que colocá-los em segurança no alto da montanha Nu, onde havia uma flor, uma vez que a própria selva não seria um lugar apropriado para um grãozinho que poderia ser facilmente por todos os animais estranhos que moravam por ali. Horton conta às crianças sobre o mundo que havia naquele grão. E estas, tomadas pela imaginação, decidem fazer igual ao Horton, pegando flores semelhantes àquela que o elefante segurava, inventando seus próprios mundos dentro delas. Mas essa atitude não é bem vista pela Canguru, que acha que os filhotes ainda estão sendo levados pelos maus caminhos, entre aspas, traçados pelo Horton. Então, mais uma vez, ela tenta convencer ao elefante de que aquele grão não era um mundo para criaturas minúsculas viverem, e para ele parar de colocar pensamentos negativos e estranhos na mente dos filhotes. E ela também pede para que lhe dê a flor, a fim de livrá-lo daquela ilusão, entre aspas. No entanto, Horton não dá ouvidos a ela
e ainda tenta a todo custo convencê-la de que havia realmente um outro mundo dentro daquele grãozinho. Percebendo a teimosia de Horton, ela decide mostrar para o Horton que não estava brincando e convoca então vários animais da selva que não concordam com o que o elefante estava fazendo. E com a ajuda deles, ela planeja pegar o Horton, prendê-lo e fazê-lo confessar de que estava errado. Além disso, estava decidido a provar de uma vez por todas de que aquele grãozinho de poeira não passa de um objeto e planeja também destruir aquela flor. E quando Horton realmente se viu que estava em apuros, ele convence a toda a população de Quenlândia a fazer o maior barulho já feito para conseguir convencer a todos os animais habitantes da selva de Nu de que aquele mundo realmente existia. E eles conseguem. E toda a população da selva consegue escutar os habitantes de Quenlândia. E assim, o Horton é solto e ele perdoa a todos os animais da selva de Nu e a canguru fêmea também. No final, o prefeito da Quenlândia, todos os habitantes da Quenlândia, Horton, os animais da selva e até a canguru, todos se tornam amigos. E Horton finalmente consegue colocar aquela flor e aquele grãozinho de poeira no topo da montanha da selva, onde aquele grãozinho de poeira pudessem ficar finalmente seguro para sempre. E com isso esse filme traz uma grande lição. Uma pessoa é uma pessoa, não importa o tamanho. E essa foi a lição que Dr. Seuss quis trazer com esta história. Horton e o Mundo dos Ken foi dirigido por Jimmy Hayward e Steve Martino, produzido por Bob Gordon e Bruce Anderson e roteirizado por Cinco Paul e Ken Daurio, como eu falei a vocês, inspirado no livro do Dr. Seuss, e com música de John Powell. E este filme foi produzido pela Blue Sky Studios e distribuído pela 20th Century Fox e lançado nos cinemas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos no dia 14 de março de 2008. E é por isto que Horton e o Mundo dos Ken completou 15 anos em 2023. E agora, umas curiosidades sobre este filme. Após o fracasso comercial e de críticas do filme O Gato, um live action inspirado em outro personagem do Dr. Seuss, como eu disse, a viúva dele, Audrey Geisel, ficou tão descontente com o filme que decidiu não permitir mais filmes em live action baseados no trabalho de Dr. Seuss. Aí, em março de 2005, enquanto a Blue Sky Studio estava finalizando o filme Robôs, o estúdio e o presidente da Fox Animation na época, Chris Meledandri, procuraram a Geisel para obter os direitos de Horton e o Mundo dos Ken para fazer um filme de animação. O diretor de arte do filme Robôs e Jimmy Hayward, diretores do filme, criaram um modelo para o Horton e alguns testes de animação para mostrar suas ideias de design para o personagem. Então, Ken Daurio e Cinco Paul foram contratados para roteirizarem o filme. Audrey Geisel foi creditada como a produtora e supervisora e assistiu à produção de perto, e viu pela primeira vez uma obra do Dr. Seuss sendo adaptada para um filme de animação na tecnologia que nós temos hoje, que é a animação computadorizada. Audrey também deu acesso total ao acervo do seu marido, incluindo esboços originais, esculturas em 3D e trabalhos feitos para o filme Os 5.000 Dedos do Dr. T, de 1953, e até memorandos que o Dr. Seuss trocou com Chuck Jones durante a produção do especial de TV de O Grinch. Depois que Horton e o Mundo dos Ken foi lançado nos cinemas, o filme foi lançado pela primeira vez em DVD e Blu-ray em 9 de dezembro de 2008. No Brasil foi lançado no mesmo mês. Foram lançadas 3 versões, uma de disco único, uma edição em DVD duplo e um conjunto de presentes com o Horton de pelúcia. E todas as 3 versões incluíam um curta-metragem de A Era do Gelo,
chamado Sobrevivendo ao Cid. A versão em DVD que eu tenho é a versão lançada nas locadoras, que eu falei para vocês no início do vídeo. O filme do Horton fez tanto sucesso que foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de animação. E agora vamos falar sobre os dubladores deste filme em português. Vocês verão que alguns Star Talents também participaram deste filme. Na verdade, apenas um. Aqui no Brasil, o Horton o Elefante foi dublado pelo Marco Ribeiro, interpretado em inglês pelo Jim Carrey. O prefeito de Quenlândia foi dublado aqui no Brasil pelo Tom Cavalcante, humorista e apresentador, nos diálogos apenas. E nas canções, ele foi interpretado pelo Cláudio Galvão. O Morton, o Rato, foi dublado pelo Alexandre Moreno. E Humo foi dublado pelo Jorge Vasconcelos. Tommy, outro animal, foi dublado pelo Paulo Vignolo. Jojo, outro animal, foi dublado pelo Rafael Rodrigo. Sally O'Malley, a mulher do prefeito, foi dublada pela Priscila Morim nos diálogos e Silvia Salusti nas canções. Vlad, o abutre feroz, foi dublado pelo Márcio Simões. A canguru fêmea, vilã do filme, foi dublada pela Miriam Fischer. A doutora Mary Lou Laure, a cientista de Quenlândia, foi dublada pela Mabel César. O presidente do Conselho de Quenlândia foi dublado pelo Mauro Ramos. A Senhora Grito foi dublada pela Juraciara Diácovo. Os filhotes animais da selva. Cat foi dublada pela Luísa Palomanes. Elga foi dublada pela Monique Marques. O Rude foi dublado pelo Matheus Perissé. E as filhas do prefeito de Quenlândia. Hilde foi dublada pela Vitória Fischer. Holly pela Jéssica Marina. Hannah Buttel dublou a Hannah, que coincidência, não é? E Bárbara Fischer dublou a Heidi. E o dentista de Quenlândia foi dublado pelo Carlos Saldanha, que na época era funcionário da Blue Sky Studios e conhecido por ser o diretor de A Era do Gelo. Ele era o principal funcionário brasileiro da Blue Sky Studios. E o narrador do filme foi o Isaac Bardavid, saudoso. Participaram deste filme também Ana Lúcia Menezes, Carlos Seidel, Carolina Vieira, Guto Nejaim, Yara Rissa, Júlio Monjardim, Leonardo Serrano, Malta Júnior, Raul Labanca, Sérgio Stern e outros. Já a trilha sonora desse filme, a única música que toca é no final dele, que é uma versão e uma regravação de uma música de uma banda chamada Real Speedwagon, chamada Can't Fight This Feeling, que em português ficou intitulada de Não Dá Mais Pra Segurar a Emoção. A música foi interpretada pelos personagens principais do filme, e com backing vocals feitos pelos cantores Doriana Mendes, Fabiano Rocha, Gustavo Carmadella, Laila Oazen, Luiz Kleber Queiroz, Marcelo Rezende, Marcelo Sader, Mariana Fel, Maurício Luz, Mona Vilardo e Silvia Salusti. Esses mesmos coristas interpretaram o povo de Quenlândia gritando "Estamos aqui", na parte em que a população tenta fazer o maior barulho para o povo da selva de Nu ouvir. Eles também fizeram um coral de ópera durante essa cena também. A dublagem de Horton e o Mundo dos Ken foi dirigida pelo Pádua Moreira, e a direção musical foi feita pelo Félix Ferrar, e a dublagem foi gravada nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o filme da Blue Sky Studios, Horton e o Mundo dos Ken, completou 15 anos em 2023. E vale a pena vocês reverem uma história tão boa quanto essa, se você também é fã dos personagens do Dr. Seuss, 15 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que tenham gostado.
E para verem mais aniversários de filmes, curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!